Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje, a pedido de muita gente, eu vou falar para vocês sobre gafanhotos. Você certamente já ouviu dizer, né, que tem uma nuvem de gafanhoto de 1 quilômetro de extensão que está passando pela Argentina e vindo em direção ao Brasil. Aí fica a grande questão. Isso significa alguma coisa além de um fenômeno da natureza? Pois bem, queridos, para responder essa pergunta e a dúvida de muita gente, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, falando do ponto de vista espiritual, o que significam os gafanhotos na Bíblia, tá bom? Em primeiro lugar, é importante dizer que na Bíblia nós temos muitos relatos de gafanhotos, de nuvens de gafanhotos. Mas o que é que eles significam exatamente? Em primeiro lugar, eu quero dizer que por alguma razão que nós desconhecemos, os gafanhotos eram insetos limpos cerimonialmente, tá? Lá no livro de Levíticos, capítulo 11, versos 20 a 23, quando Deus está orientando sobre o que eles podiam comer e o que não podiam comer, ele diz que eles podiam comer gafanhoto, tá? Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, então estes comereis. Deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Bom, isso é tão claro na Bíblia que o próprio João Batista, que era um homem santo, ele vivia no deserto e ele comia gafanhotos e mel silvestre. Então, era um inseto limpo cerimonialmente. Muito provavelmente porque não é um inseto que, por exemplo, vai em carne morta, como, por exemplo, besouros e também moscas, outros insetos que vão em estercos, em lugares sujos. Gafanhoto não. Então, eles podiam ser comidos. Mas espiritualmente, na Bíblia, eles representam sempre demônios que são enviados para acabar com a provisão, para roubar a provisão das pessoas. Por quê? Porque, primeiro, gafanhotos são muito vorazes, eles comem muito em todos os estágios da sua vida. Aliás, são 3 estágios: o estágio de larva, o estágio de pupa e o adulto. Mas em todos esses 3 estágios, os gafanhotos comem demais. E eles, além de andarem em banhos de milhões e milhões e milhões, eles, quando passam, eles passam e devoram tudo à lavoura e deixam rastros de destruição, né? Então, quando eles passam, eles deixam essa trilha de devastação. E a gente sabe que Deus já enviou, por exemplo, gafanhotos para estabelecer juízo, por exemplo, para os egípcios, né? Uma das 10 pragas do Egito era o envio de uma nuvem extraordinariamente grande de gafanhotos. Eles também representam demônios que vêm para roubar não só a colheita física, mas também tem a ver com toda a prosperidade, com a provisão. Tanto isso é verdade, gente, como lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 8, capítulo 3, Deus começa dizendo para o povo de Israel que eles estavam roubando a ele. E as pessoas perguntam, mas no que nós estamos te roubando, Senhor? E Deus fala, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Eu vou ler para vocês os versos 8 a 11, tá? Do capítulo 3 de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aí ele então diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aí Deus está dizendo, olha, vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas, a minha casa não está tendo provisão e eu estou olhando para vocês como ladrões, então eu vou amaldiçoar vocês. Mas ele diz assim, façam prova de mim, tragam todos os dízimos e todas as ofertas, tá? E me provem nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E aí ele diz, por vossa causa, dos que dão dízimo e ofertas, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está literalmente usando a figura de um dos gafanhotos, que tem vários tipos, né? Um deles é o devorador, comparando com o demônio, tá? O principado que atua nessa área financeira, que vem para roubar, matar e destruir. Só que quando ele vai usar a figura deste demônio, ele o compara com um gafanhoto devorador. Então, gente, em toda a Bíblia, gafanhotos são usados como uma imagem de terror e de destruição, tá bom? E eles, aqui no livro de Malaquias, eles representam os demônios que vêm para roubar a provisão daqueles que não são fiéis no dízimo e nas ofertas. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que Deus não manda que a gente repreenda o devorador. Ele diz que ele mesmo repreende. Então, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, é o próprio Deus quem vai repreender os demônios que vêm para roubar a sua provisão. Tem muita gente inteligente, competente, que ganha muito dinheiro, mas ganha de um lado e perde do outro. Por quê? Porque do mesmo jeito que ganha, porque não fecha a porta sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, vem o devorador e rouba e come tudo. E a pessoa, por mais que trabalhe, está sempre tendo roubo na sua vida. Então Deus fala, façam prova de mim. Sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas, e vocês podem me provar se eu mesmo não vou repreender o devorador e não vou trazer uma bênção sem medida para todos vocês. Amém? Mas além disso, gafanhotos na Bíblia também representam o juízo de Deus. No livro de Joel, capítulo 2, gente, começa falando sobre o dia do Senhor. E esse termo na Bíblia, o dia do Senhor, é o dia de acerto de contas, é o dia do juízo, é o dia do juízo para as nações que são contrárias ao povo de Deus. E Joel capítulo 2, nos versículos 3 a 5, Deus fala do seu exército, ele fala, na verdade, da vinda de Jesus, né, no Armagedon, e dos seus exércitos que são os santos, né, que vêm com ele, mas ele compara esses exércitos que vão estabelecer o juízo sobre os inimigos do povo de Deus, ele compara com uma nuvem de gafanhoto. Eu vou mostrar para vocês. Ele diz assim, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Ou seja, do mesmo jeito que um gafanhoto quando passa, né, num campo que é verdejante, cheio de colheita e tal, e depois que ele passa, fica uma desolação, assim será quando o Senhor Jesus vier com seus exércitos para lutar contra os inimigos, o anticristo e os seus exércitos. Então ele diz, à frente dele é como o jardim do Éden, ou seja, onde esses exércitos ainda não chegaram, tá? Parece o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa, a sua aparência é como a de cavalos e como de cavaleiros, assim correm, estrondeando e como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então vocês vejam,
Deus, ele compara o som da batalha dos exércitos do Senhor, que vem para combater os inimigos e combater o anticristo e os seus exércitos, com o som que os gafanhotos fazem, né? Vem crepitando, vem comendo, e você vê aquele som tanto das asas que batem, como também o som deles devorando a colheita, né? E antes deles entrarem, a terra parece o jardim do Éden. Depois que eles passam, fica tudo desolação. Então, os gafanhotos na Bíblia também representam o juízo de Deus. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque eu creio que espiritualmente, quando uma nação se desvia de Deus, quando uma nação começa a cometer algumas abominações para Deus, se os homens não podem estabelecer juízo, Deus estabelece. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Nós estamos vivendo numa nação que está cometendo todo tipo de desmandos, todo tipo de abominação a Deus, pecados, aborto, afrontas a Deus, afronta ao seu nome, a palavra de Deus, até a figura de Jesus Cristo tem sido afrontada aqui na nossa nação. Então, eu entendo que esta nuvem de gafanhoto que virá representa um tempo de juízo de Deus que vem sobre o Brasil, especialmente para com os inimigos de Deus, para com os inimigos do povo de Deus. Eu creio que assim será. Esses gafanhotos virão, eles terão uma consequência física, algumas colheitas serão perdidas, né, por onde passarem, mas para mim eles são só um emblema, um sinal do que realmente vai acontecer, o pior que virá depois. Aí você vai dizer, pastor, então quer dizer que nós estamos correndo em perigo? Mas eu quero terminar esse estudo aqui dizendo para vocês que Deus promete que restituirá aquilo que os gafanhotos destruíram, tá? Eu acho que essa nuvem de gafanhotos até representa os resultados na economia do coronavírus, desse fechamento, desse lockdown, dessa impossibilidade das pessoas trabalharem. Então muitas empresas vão quebrar, muitas pessoas vão perder o seu emprego, e aí você vai dizer, pastor, e nós que somos fiéis a Deus? Eu quero dizer que Deus promete neste mesmo capítulo de Joel, capítulo 2, que restituirá para o seu povo aquilo que aconteceu com os gafanhotos que vieram e destruíram tudo, tá? Joel 2, 25 em diante diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, tá? Deus está dizendo, olha, vai acontecer isso tudo, vai vir abalo na economia, vai haver perdas, né? Os demônios vêm para estabelecer juízo, porque os inimigos de Deus estão afrontando a Deus, tá? Mas ele diz, vocês regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Chuva quando chove demais estraga a colheita. Chuva quando chove de menos perde a colheita. Ele diz, mas ele vos restituirá, né? Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Em Israel tinha uma chuva primeiro quando as pessoas iam plantar, aí tinha a primeira colheita, e tinha uma chuva no final do tempo, né, da colheita. Então isso produziu os últimos frutos. Deus está dizendo que vai restituir a chuva temporã e a chuva serôdia. E aí ele diz, as eiras se encherão de trigo, né? As eiras é aquele lugar onde se colocava o trigo para ser debulhado, para depois produzir o pão, né? As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho. O lagar é aquele lugar onde a uva era pisada para formar o vinho, né? E fermentar o vinho. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco, e o meu povo jamais será abalado. O que Deus está dizendo aqui? Olha, quando vem o tempo de juízo, até mesmo o povo
cristão, até o mesmo povo de Deus sofre. Mas fiquem tranquilos que para vocês que creem em mim, que são fiéis a mim, eu vou restituir tudo. Ou seja, eu vou dar a vocês um estado de graça e de abundância como era antigamente, antes de vir essa nuvem de gafanhoto. Então, eu creio que a promessa de Deus para o seu povo, então toma posse, ora ao Senhor, seja fiel a Deus, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, seja fiel a Deus, obediente à palavra, ande na palavra de Deus, porque Deus está dizendo, ainda que venha o abalo. E eu creio que esse coronavírus é como essa nuvem de gafanhotos que vai deixar um rastro, não só de mortes, mas também um rastro de perdas, de desolação, né, de desemprego. Mas a Bíblia diz que ele restituirá os anos perdidos e consumidos pelo gafanhoto destruidor, pelo migrador, pelo cortador, por todos esses tipos de gafanhotos que são demônios, que vêm contra a nação e espiritualmente são instrumentos de juízo, por conta de povos estarem afrontando a Deus, indo contra a sua vontade. Então, meus queridos, a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Aleluia! E Ele diz que nós comeremos abundantemente e nos fartaremos e louvaremos o nome do Senhor nosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Esta é uma promessa que Deus termina este episódio em que ele relata a vinda dos gafanhotos, do exército que vem contra Deus, né? Como eu comecei dizendo que isso fala no futuro da vinda de Jesus para destruir os povos, o que vem depois são os anos de abundância no grande milênio do Senhor, onde toda a abundância de Deus acontecerá na terra. Mas espiritualmente, esse princípio também vale. Se nós estamos aqui no Brasil vivendo as restrições, as perdas por conta do coronavírus, se nós somos fiéis, Deus promete, pode se alegrar no Senhor. Por quê? Porque Deus vai restituir tudo o que nós perdemos a um estado anterior a este período. E tudo isso vai fazer com que nós nos alegremos e que nós possamos viver maravilhosamente, com abundância, por causa daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Então, querido, não tema, não fica com medo, não fique com medo, mas seja fiel a Deus. Busque a Deus, peça direção, arrependa-se dos seus pecados, porque Deus é um Deus de justiça e o juízo, quando vier, passará sobre você, assim como o anjo da morte passou sobre o povo de Israel, que estava escondido atrás do sangue. Eu creio que quem é fiel a Deus, está debaixo do sangue de Jesus, vai ser protegido deste tempo de juízo. Amém? Esta é a palavra que eu quero dizer para vocês. Fiquem com os ouvidos abertos, com os olhos abertos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de arrependimento, é tempo de santificação, é tempo de buscar ao Senhor e de pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde e nos livre deste mal e deste juízo, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu queria pedir que você, por favor, compartilhe esta palavra, porque ela é de suma importância. Tem muitos cristãos aí que estão vivendo em pecado, vivendo uma vida longe de Deus e pensam que simplesmente porque Jesus os salvou, eles estarão livres do juízo de Deus. O juízo de Deus começa na casa de Deus, meus irmãos. Então, quando o povo de Deus se arrepende, Deus promete: eu vou restituir, ainda que vocês estejam vivendo num tempo de juízo nas nações, eu restituirei aquilo que os gafanhotos roubaram. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você possa abrir o seu coração e viver para a glória de Deus e viver firme na sua palavra, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Um beijo no teu coração. Te amo em nome de Jesus.